Hoje nós vamos conversar, que ainda estamos na semana, celebrando ainda as semanas da ressurreição, não é? Então, logo depois que Jesus morre e ressuscita, Jesus tem alguns encontros com os discípulos dele, porque a missão de Jesus não encerrou quando ele morreu, mas a partir dos encontros com os discípulos, ele vai começar a inaugurar uma experiência que está fundada a partir do momento que eles veem Jesus ressuscitado. Então, vocês podem imaginar a experiência que foi para aqueles discípulos verem de novo Jesus ressuscitado. Vocês imaginem quando está lá em João 20, que vocês viram, nós vimos na missa do último domingo, quando Jesus aparece com portas fechadas, Tomé não está, mostra todas as chagas. Tomé fala, se eu não colocar o meu dedo, se eu não colocar a mão, eu não acredito. Uma semana depois, Jesus chega e fala, olha as minhas chagas, Tomé. Põe a mão aqui, põe o teu dedo aqui. Olha as minhas mãos, olha os meus pés. Olha para a ferida do lado. Depois, lá em Lucas, ele também vai fazer a mesma coisa e fala com os discípulos, olha para as minhas mãos e os meus pés. Por que vocês têm tanta dúvida no coração de vocês? Por que vocês estão duvidando? Por que tanta dúvida no coração? Então, disso aí temos muita coisa para falar. A primeira coisa, né, é que essa doçura de Jesus tem uma paciência infinita. Esperou Tomé mais uma semana, né? Esperou Tomé pensar, e chegou. Fico imaginando quanto tempo ele nos aguarda. Quanto tempo? Ele tem paciência demais, né? Fala, uma hora ela vai ser seduzida pelo meu amor, né? Uma hora ela vai ser seduzida. Quando Jesus aparece, ele não fala para os discípulos assim, olha para o meu rosto. Falou alguma vez nos textos? Não. Ele fala, olhe para as minhas chagas, para as minhas mãos, para os meus pés e para a minha ferida. Sou eu mesmo. Então isso é tão lindo que o ressuscitado, ele afirma que ele é o crucificado, porque ele tem as mesmas chagas. A chaga de entrega radical, de um amor que foi levado ao extremo. Por que Jesus ressuscita e as chagas estão lá? Porque é sinal de um amor que não se acaba. É o compromisso que ele tem conosco. É de emocionar, né? É um compromisso de vida, de amor. Ele continua nos amando, que ele é a marca dele para nós. E aí ele vem mostrar tudo isso e fala, vocês vão ter que me testemunhar. Vocês vão ter que avisar que é de verdade. Olha bem, eu não sou um fantasma. Eu sou de verdade. Pode pôr a mão, pode pegar. Não duvidem disso, é verdade. Era tão maravilhoso eles poderem rever Jesus. Aquele Jesus que andou com eles na Galileia, que eles fizeram tudo, viram tantas coisas. Ele estava vivo. Porque eles estavam enlouquecidos, não sabiam o que falar. Jesus falou, não tenham medo. Vocês não podem andar sozinhos. Se vocês andarem sozinhos, vocês não vão dar conta. Então ele soprou o Espírito Santo e falou, ele vai ensinar tudo para vocês. Vou abrir a inteligência de vocês e ele vai ensinar para vocês todas as coisas para que vocês possam caminhar. Muito bem, mas e hoje, né, Filó? E hoje? Jesus está ressuscitado? Está. Está vivo? Está. Mas não está visível. Não é? Hoje eu não posso pôr o dedo na chaga dele. Eu não posso ir lá igual o Tomé e falar, deixa eu pôr o dedinho aqui para ver se é de verdadeinha. Eu não posso escorregar lá na chaga do coração dele, que eu tenho tanta vontade de entrar lá dentro, esconder dentro daquela chaga dele. Não posso pôr a mão. Mas Jesus precisa nos ajudar numa coisa, né? Porque se vocês observarem, Jesus sempre nos chama a atenção pelos nossos sentidos. O que ele fala para os discípulos? Olhem e toquem. Então nós precisamos hoje, a primeira graça que nós vamos pedir a Jesus é para ele santificar, para ele ressuscitar os nossos sentidos. Porque nós nascemos com os olhos, mas nem sempre somos capazes de ver. O olhar é uma coisa ensinada. O que Jesus fala para Nicodemos? Ele fala assim, foi o Evangelho de segunda. Em verdade vos digo, se você não nascer do alto, você não será capaz de ver. Então, para que eu possa ver e ver Jesus vivo hoje, eu preciso ter passado por aquele encontro pessoal com ele. Eu tenho que já ter passado por um processo de conversão. Então, o fato de a gente ter nascido com o ouvido não quer dizer que a gente sabe escutar. E hoje o ser humano cada vez mais é incapaz de ouvir. A gente sabe sempre que o outro, a gente já sabe o que o outro quer, o outro nem conseguiu falar. Você já está dando uma resposta, mas não foi isso que eu falei, nem perguntou. Não deu tempo.
A gente toca no outro, mas nem sempre os nossos toques são de carícia. Quantas vezes o nosso toque é difícil? É difícil encostar no outro. A gente encontra mais ou menos. Observa como é que é o abraço da paz. Tem gente que pega na ponta do dedo que tem nojo de pegar no outro. Presta atenção. Pega direito. Pega de verdade. Né? Então, às vezes a gente comporta igual uma criança que eu tinha quando nasceu a terceira irmãzinha. Hoje eles moram na Alemanha. A mãe fazia as duas cumprimentar a irmãzinha. A mais velha não tinha problema. Ela cumprimentava a irmãzinha. A pequenininha parava, dobrava os bracinhos, fazia assim, chegava na irmãzinha, passava o dedinho e falava, que ódio. Mas ia. Então, o quanto que a gente precisa aprender a tocar. Jesus falou com Tomé, põe a tua mão aqui, Tomé. Põe a tua mão. Então, hoje, se a gente não está vivendo a vida com sabor, nós temos o paladar e estamos vivendo muitas vezes uma vida que a gente não tem sabor na vida. Vive uma vida mais ou menos, parecendo uma água de chuchu rala. Tudo é mais ou menos, não tem prazer com nada, aquela coisa tudo mais ou menos. A vida com Jesus não é para ser mais ou menos. A vida com Jesus é para ser uma coisa saboreada, curtida, gostada. É para amar aquela vida saboreada nele. É dar um gosto diferente em tudo. Jesus põe tempero em tudo. Tudo é diferente quando ele está junto. Qualquer relacionamento é diferente com ele. Qualquer amizade, qualquer encontro, qualquer trabalho, tudo é diferente porque ele está. Tem um gosto novo. A vida sem gosto é vida sem Deus. Aquele povo sonso, morno, fala com vontade de injetar Jesus na artéria desse povo para dar vida. Porque eu não aguento essa lerdeza. Fala, ai, que morno, que morno. E não é assim. Então a gente precisa hoje pedir a Jesus, Jesus, ressuscita os meus sentidos, para que eu possa te reconhecer. Porque senão eu vou ter a mesma dificuldade que os discípulos tiveram, porque eles não te reconheceram. Como eu vou poder te reconhecer hoje? Porque se eu acho que a imagem que eu tenho de Jesus é aquela mesma imagem que ele foi crucificado, meus irmãos, aquela imagem é do passado. Qual é o rosto que Jesus tem hoje? E se a imagem de Jesus não me sacode, se não me tira das minhas certezas, se eu vivo numa passividade religiosa, está errado. A imagem de Jesus tem que me sacudir. Será que eu tenho a coragem de perguntar, quem é esse homem? Quem é Jesus hoje? Aonde que eu vou encontrar com ele? Aonde eu vou tocar nessas feridas hoje? É só voltar para o Evangelho. Qual era a opção preferencial de Jesus? Nós vimos isso. Lá quando nós começamos a estudar a Quaresma. Aonde eu vou ver esse Jesus? Nos excluídos, nos pobres, nos miseráveis, naqueles que estão fora de tudo. É lá que eu vou encontrar. São essas feridas que eu vou pegar. Mas nós temos que ter coragem. É tão lindo que quando Jesus fala, olha as minhas mãos e os meus pés. O que as mãos de Jesus fizeram, gente? Ele só curou, ele só acariciou, ele só levantou quem estava caído. Ele só sustentou as pessoas. E os pés dele caminharam por onde ninguém caminhou. Onde tinha alguém abandonado, excluído, estava Jesus andando em direção àquelas pessoas. Jesus foi a outra margem. Sempre, buscar alguém. Enquanto a gente não tiver esse coração convertido, enquanto a gente não tiver aquilo que eu falei com vocês a semana passada, aquele encontro com ele, nós seremos cristãos de pés e mãos travados, atrofiados. E a hora que eu conhecer, entender, me apaixonar por esse Deus e me permitir ser consumida por ele, eu serei a mão desse ressuscitado. Eu serei os pés desse ressuscitado. E aí eu vou fazer com que a minha mão e o meu pé possa destravar mãos e pés. Tem tantos atrofiados. Mas eu vou me colocar a serviço. A minha mão será uma extensão que vai promover a vida. A minha mão vai fazer a mesma coisa que ele fez. A minha mão também vai levantar o outro. A minha mão também vai sustentar o irmão que caiu. A minha mão também vai alimentar alguém que está com fome. A minha mão também vai poder acariciar. A minha mão também fará um carinho, que é uma carícia, que vai dizer ao outro, você é importante, coragem. Quantas pessoas precisam de um abraço, mas um abraço de verdade, que levante alguém. Quantas pessoas sozinhas, porque não há toque, não é? Ninguém encosta uns nos outros. Tem nojo, né? Tem gente que não pega na maçaneta que pode pôs a mão. Vocês acham que eu estou brincando? Então não. Pega um papel toalha e segura para abrir.
Infelizmente isso é real. E esses dias eu fiquei pensando, quando eu vi o Papa fazendo um depoimento, e ele tendo a coragem de dizer no país lá sobre a corrupção, sobre a máfia, e ele dizia: a corrupção fede, a alma do corrupto fede. E eu fiquei falando com Jesus: o pecado fede. E quando a gente comunga, Senhor, muitas vezes a gente não está com a confissão em dia, a nossa alma deve feder. E o Senhor nunca entrou de nariz tampado. O Senhor nos aceita. Então, isso é de emocionar, porque é um Deus que não nos exclui. Ele não nos abandona porque nós não temos cheiro adequado ainda para Ele. E nós excluímos os irmãos porque não cheiram bem. Como disse, quando alguém viu, aquele jornalista que viu Madre Teresa cuidando da ferida, e disse: irmã, por dinheiro nenhum do mundo eu faço isso. Ela falou: nem eu, meu filho. Não era por dinheiro, era por amor. Mas porque entendia que Jesus estava ali, né? Que nós somos irmãos. Então, a imagem de Jesus ressuscitado é para nos sacudir. É sacudir e entender que ser ressuscitado tem dois movimentos. Ação, é um movimento e uma ação. Porque o movimento, porque eu tenho que sair de mim, eu tenho que sair do meu conforto, eu tenho que sair da minha mesmice, eu tenho que sair de achar que eu estou naquele lugar privilegiado e o resto, problema do outro, não levantou cedo. Então é uma ação. A segunda, porque eu vou construir, eu vou trabalhar em favor da vida. Tem um exegeta francês, que foi um padre que já faleceu, maravilhoso. Já tinha uma carinha de santo. E ele dizia: o cristão é aquele que está a caminho, é aquele que está num canteiro de obras. Nós estamos construindo. O cristão é aquele que está num canteiro de obras. A gente tem muita coisa para fazer. E somos hoje nós que vamos atestar ao mundo que Jesus está vivo. A vitalidade de Jesus depende da sua ação, da minha, dele, de todos nós. Só é a nossa atitude, aonde vamos construir um lugar onde não há excluídos, aonde o amor tem que vencer o ódio. Não pode ter violência nas nossas atitudes, porque que atitude que é essa que nós estamos levando? Que leva aqueles instintos piores. Hoje a gente teria que ser reconhecido, não porque eu sou brasileira, o outro é americano, o outro é francês, o outro é africano. Não. A nossa identidade é uma só. Nós somos discípulos do Filho do Homem. Essa é a nossa identidade hoje. Qual é a sua identidade primeira? Não sou oliveirense só. Eu sou discípula do Filho do Homem. Essa é a minha principal identidade. Terá que ser a nossa. Nós temos que ter a coragem de ser discípulos dele. E ele fala: batizai em meu nome, façam nascer. Muito mais do que nascer só para a vida, nascer para a vida eterna que é o Senhor. Nascer para o coração de Jesus, compreendem? Ajudar as pessoas que estão à margem, quando eu digo à margem, que é à margem do caminho, que não conheceram a palavra de Jesus, que desconhecem Jesus. Às vezes você vai ser a mãe espiritual dessa pessoa, o pai espiritual. Alguém que vai buscar aquela pessoa e falar: vem cá, deixa eu te mostrar um outro caminho. Deixa eu te mostrar alguém que te ama incondicional. Deixa eu te mostrar uma proposta de vida. É tirar alguém de lá. Então façam nascer. Batize essas pessoas e façam elas nascer no mar da caridade. Ensine as pessoas a se doarem, a dividir. Sempre temos demais. Sempre temos demais. Mas ter o olhar para dar para o outro, a entender o outro. Hoje eu recebi de uma menina muito doce, que frequenta aqui, muito doce. E que sempre que ela sabe que tem uma mãe que ainda está lá no CTI com um filho, o menino já vai fazer um ano está no CTI. Então, é uma doença raríssima, falta uma enzima. Então, ele tem uma fraqueza, tadinho. Agora que ele está recebendo a enzima a cada 15 dias, a enzima é fortuna, uma fortuna. Ele agora já está começando a levantar os bracinhos, já está conseguindo brincar, mas depende de respirador, alimenta por sonda. E ri para todo mundo. É feliz. Ninguém vai entender essas coisas, né? Mas ele é feliz. E a mãe vem quando pode. A casa de pau a pique. Acho que vocês nem sabem o que é casa de pau a pique. Não é puro barro a casa, mas a casa é limpinha, como dizer. O doutor falou: eu sou limpinha, doutor. Eu posso fazer um biscoito para a senhora? Pode trazer biscoito para mim, que eu vou comer seus biscoitos todos. E ela vem quando dá. Lá no norte de Minas, né? Vem quando dá. Chora. E essa menina aqui, que já ajudou essa família, hoje mandou roupa, mandou uma bola para o menino que está em casa, que foi o único que não morreu, porque ela já perdeu 3 outros. E o que está lá comigo no CTI. E mandou um dinheiro. Do jeito que eu recebi, eu entreguei.
ela é de uma simplicidade que ela até transpirava na mão. O doutor falou, presta atenção nisso, gente. Vocês não podem fazer isso comigo, não, doutor falou. Falei, mas não foi eu, não, deixa eu te contar. Eu só sou a mão que está entregando. Tem uma moça generosa que está te dando isso. E ela foi atrás de mim de novo e falou assim, doutor Filó, sabe quanto que ela mandou? Tanto. Isso tudo? Não, doutor, mandou dinheiro demais. Sabe o que eu vou fazer com esse dinheiro? Não. Eu vou arrumar meus dentes, que sempre foi meu sonho. E eu não podia. Então, às vezes, a gente sempre tem demais e não imagina o que é que o outro está precisando. O que é que está deixando o outro com a dignidade que ele não deveria ter, que ele é meu irmão, deveria ter a mesma minha. O que eu posso fazer para promover o outro para que ele possa sorrir de novo? E às vezes é tão pouco. Né? Mas a gente precisa, por isso que Jesus precisa ressuscitar os nossos sentimentos, os nossos sentidos, para que a gente possa ter em nós, aquilo que São Paulo fala, os mesmos sentimentos de Jesus, e que Ele me ensine a ver além do que eu estou enxergando. Todo dia de manhã eu falo com Ele, Jesus, abre meus olhos para ver aquilo que o Senhor vê e eu não enxergo. Me faça escutar o que o Senhor escuta e o que eu não escuto. Hoje em dia nós vivemos num mundo tão barulhento que nós não damos conta do silêncio. Como é que nós vamos escutar Deus? A gente não dá conta de calar. A gente não dá conta de reconhecer a voz do Senhor. É preciso dizer a Ele, faça com que eu tenha a mesma sensibilidade sua, Jesus. A sua doçura, que via a necessidade do outro muito além, sem que o outro falasse, mas você ainda tinha a delicadeza de perguntar, o que queres que eu te faça? Isso é uma delicadeza sem procedência, né? Foi muito bem criado, né? Maria cuidou bem. O que queres que eu te faça? Olha a delicadeza. Nós nos temos 1/1000 dele e achamos que sabemos o que o outro precisa. Precisamos dessa humildade. Falar, ressuscita, Senhor, o meu olhar, o meu ouvido. Não permita que eu tenha vergonha ou dificuldade diante do cheiro do meu irmão. Me ajude. Porque é difícil, não é bom ver cheiro. Não é agradável ficar do lado de quem vomita. Não é agradável de estar do lado de alguém que está com cheiro ruim. Não é fácil. Eu trabalho com isso. Isso não é fácil. Mas é na graça. Quando Jesus nos mostra as chagas, Jesus está carregando ali todas as chagas dos humilhados do mundo inteiro. Isso é um recado para nós. Para que cada um de nós não tenha medo nem vergonha e nem espere que todos os nossos males e as nossas chagas sejam resolvidas para que a gente possa andar com dignidade. Jesus ressuscitou. Ele já carrega. E isso, o fato dele carregar as nossas chagas, já me dá o direito de caminhar de cabeça erguida no coração do mundo, independente da chaga que eu tenho, e saber que eu sou filho do Altíssimo. E caminhar com a liberdade. Porque Ele ressuscitou. E tem as nossas chagas impressas. Então não há chaga nossa, não há nada que possa nos envergonhar, porque Ele já carrega elas. Isso é maravilhoso. Saber que nós temos um Deus que faz isso por nós. Então que a gente tenha coragem, né, de levar a vida onde ela está precisando ser levada. Levar esse Deus vivo. Pedir a Ele, abra as minhas mãos e os meus pés. Me faça te ver, Senhor. Aonde o Senhor está hoje. Se o Pai confiou a nós, homens e mulheres, a sua imagem. Me faça te reconhecer no meu irmão. Me faça ver naquele irmão que sofre, que é você. Me faça ver naquele irmão que está abatido, naquele irmão que não conta a tristeza dele, naquele irmão que está deprimido. Me mostra, Senhor. Me faça fazer com que ele tenha vontade de voltar à vida, porque o Senhor ressuscitou. Somos nós as testemunhas hoje, né? Somos nós. Jesus depende de nós para testar esse mundo que Ele está vivo. Que Ele não é uma ilusão, que Ele é uma pessoa, e uma pessoa de verdade. É um desafio, não é? Tudo isso que eu estou falando, eu sei que é um desafio. Mas só é possível porque Ele nos concede o Espírito Santo. Então que a gente não tenha medo em nenhum momento. E que a gente não duvide dessas coisas. Isso é real. Isso é escrito na palavra de Deus. Jesus ressuscitou. Que Ele, nesse período que estamos vivendo, as oitavas da Páscoa, né? Que Ele vai nos ressuscitando a cada dia. Vai colocando na nossa vida um sabor diferente, é um sabor de Deus. Caminhar e ter uma vida com Deus é viver um sabor diferente. É ter todo dia uma razão para estar de pé. Um sabor novo que Deus dá, porque Deus é tão impressionante que Ele não repete o dia. Nenhum dia Ele repete. Ele nos prepara, Ele cuida, Ele faz, Ele é uma doçura. Vocês podem experimentar todos os sabores com Ele.
E mesmo na hora que a gente tiver que experimentar momentos difíceis da vida da gente, a gente sabe que Ele está do lado. Isso nos dá força para caminharmos. A proposta de hoje é essa. Sermos testemunhas, ressuscitar os nossos sentidos. Sermos hoje as mãos e os pés do Senhor destravados. Caminhar. Sempre em construção, estamos em movimento, estamos aqui para fazer o melhor pelo nosso Deus. Que a gente não se esconda. Não se esconda. E que a cada manhã a gente esteja com os olhos abertos, com o nosso ouvido sensível e com o nosso coração disposto a obedecer. Porque às vezes a gente vê o que Ele quer, escuta o que Ele pede, mas fala, não farei. Então eu tenho que ver, eu tenho que ouvir e tenho que ter um coração que seja obediente ao Pai, para que a gente possa cumprir. Eu acho que quando a gente começar a viver tudo isso, seremos mesmo aquilo que eu tenho falado com vocês, que em cada Eucaristia Jesus vai nos transfigurando. Ele vai nos fazendo ficar na imagem daquilo que Ele quer que a gente seja. Que na verdade nós seremos, até um dia que a gente pudesse ser tudo nele, né? Seremos todos em Cristo. Ainda é muito mistério para que a gente possa compreender. Por enquanto, dentro do que a gente compreende, que a gente possa ser o sinal desse amor. Nós ainda não podemos atestar que vivemos a serviço do irmão, enquanto não tivermos as chagas de amor também impressas em nós. Assim como Jesus pôde mostrar as chagas, que um dia a gente também possa mostrar as nossas chagas, que vivemos a serviço dele e dos nossos irmãos. João capítulo 6, versículo 30. Então lhe perguntaram, que sinal realizas para que vejamos e creiamos em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes pão do céu a comer. Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e o que crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Esse trechinho é um trecho tão encantador, porque é um trecho de uma história de amor. Quando a gente lê todo o capítulo de João, que tem todo o discurso do pão, nós vamos ver que em cada trecho Jesus chama atenção para uma coisa. Mas nesse trechinho aqui, ele chama a atenção da gente para olhar para um ponto. Vocês perceberam qual é o ponto que Jesus nos chama para olhar? Ele nos chama para olhar para o Pai. Esse trechinho é do Pai. Por isso que eu estou falando com vocês que é a história de amor, né? Que Deus nos fez. Ele fala, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Quem é o verdadeiro pão do céu? É Jesus. É Jesus, aquele pão que Deus imprimiu o seu amor, imprimiu o seu sinal e mandou para nós. Foi nele. Então a Eucaristia, ela é um dom de Deus para nós, é um presente para nós. A Eucaristia é um prolongamento, uma extensão da encarnação. Olha como é que Deus é cuidadoso, né? Ele nos cria para viver uma vida de amor. Olha para nós na vida. E aqui o povo fala com ele, lá, deu de comer para o povo lá no deserto. Que deserto é esse, gente? Deserto é a nossa vida. A nossa vida é tão carregada, às vezes, de solidão. Às vezes com tanta ausência de alegria. Tem gente que caminha com tanta aspereza pela vida. Tem gente que caminha com tanta dor. Tem gente que caminha que nem sabe se o caminho está certo. Vive uma incerteza louca do caminho. Deus olha isso. Ele ficou olhando para aquilo e falou, se eu der só a lei para esse povo, se eu der só a palavra que alimenta, esse pessoal pode correr o risco de não querer continuar, de desanimar, de desistir do caminho, de achar que não dá conta mais, ou então de ser tentado e de também a gente fazer um bezerro de ouro, não é? E adorar o bezerro de ouro. Ele falou, eu tenho que mandar um alimento para os meus filhos.
Por isso que Ele nos manda o pão do céu. É para nos alimentar. Né? Ele faz com que o amor dele seja derramado no mundo através de Jesus. Né? É Jesus que se faz completo amor por nós e que vem nos alimentar. A gente não tem noção do que significa isso. A gente pode ser alimentado a cada dia por Deus. Ele mesmo é o seu alimento. Será que a gente tem ideia disso? Temos não. Por isso que tão poucos levantaram a mão ainda. Ainda, porque com a minha insistência eu acho que nós não vamos encher muita igreja, não é? Mas é porque talvez a gente não tenha tomado noção do que significa ser alimentado por Deus a cada dia, a cada manhã. Então, se vocês olharem hoje a humanidade, se vocês olharem, é triste olhar, porque parece um rebanho que não sabe para onde vai. Então as pessoas têm mais ou menos um pico, que sai todo mundo junto, e está todo mundo espremido no trânsito, não é? Seja no seu carro, seja no metrô, seja no ônibus. Vai todo mundo correndo para alguma direção, vai comer mal sob todo aspecto, ou porque alguém fez alguma coisa, ou porque leu alguma coisa. Então o que leu no jornal, o que alimentou, é ruim, e é o que todo mundo faz ao mesmo tempo. E depois todo mundo volta para casa mais ou menos nos horários fixos. Mais ou menos, que a grande multidão está mais ou menos no mesmo horário. Volta para casa vazio de si mesmo. Então a proposta de Jesus, ela é maravilhosa. Porque ele fala, aquele que crê em mim, nunca mais terá sede. A nossa fé em Jesus sacia a nossa sede. Qual é a nossa sede? É a sede de vida. E só Ele tem a vida verdadeira. Só a nossa intimidade com Jesus sacia a nossa fome. E é só isso. Porque no fundo, qual é a grande fome do ser humano? A fome de ser amado. É a fome de amar e ser amado. Pode pensar em tudo isso que eu estou falando com vocês. Se no fundo, aquela angústia que o ser humano tem, que às vezes quantas pessoas você vê buscando na comida aquilo que está carente. Quantas vezes a criança no consultório, naquela compulsão com comida, fala com a mãe, vamos parar e pensar, será que não tem ausência? Porque não é possível alguém terminar um grande prato de comida e falar, tenho fome. Fome de quê? É o que a gente pergunta. O que está te faltando? Por que você está compensando no doce? Então é o afeto, é sempre o açúcar? Né? Mel da nossa vida é Jesus. Não é a caixa de chocolate que vai nos engordar, a gente pode comer um, né? Mas tem gente que não consegue parar em um. Né? Pós-Páscoa foi um desastre com peso, porque teve nem comer 6 ovos de chocolate. Né? Então, o que está faltando? Aonde está a nossa fome? Fome de quê que você tem? É fome de ser amado, fome de ser reconhecido, fome de ser desejado. Então Jesus, ele tem uma proposta que é uma proposta audaciosa, porque vocês não têm consciência ainda da riqueza inigualável que está escondida dentro de vocês. À medida que vocês forem convivendo com Jesus, a cada dia que vocês forem convivendo com Ele, Ele vai revelar isso. Ele vai mostrar que dentro de cada um de vocês tem um filho de Deus escondido, que vocês não sabem. Então, porque vocês não têm a consciência que são filhos do Altíssimo, vocês vivem ainda muito de migalha e não aproveitam desse amor abundante que é o amor de Deus por nós. Tem gente aqui que nem experimentou ser amado e fica carregando assim tanto vazio dentro de si. Então Jesus quer mostrar, não é? Isso é audacioso, que ele fala, vem cá, eu tenho uma proposta diferente para você. Eu quero revelar dentro de você o ser que está escondido. Aquilo para que você foi criado, que destino você foi criado, que você não está sabendo. E você está vivendo com uma vida muito mais ou menos, uma água de chuchu muito rala, e achando a vida ruim. Porque você não descobriu o verdadeiro sentido da sua vida, que eu vou te revelar, se você quiser. À medida que você chegar pertinho, eu vou fazer crescer em você quem você é. E você será uma pessoa, um homem, uma mulher consciente daquilo que é. E porque você é consciente, você é forte. E o mundo não mais te terá. Porque o mundo não mais poderá ter nenhuma importância para você. O mundo não conseguirá mais te pegar. Porque na verdade agora você é livre. Você tem consciência daquilo que é. E nada mais te seduz. Porque aquele que anda na luz, aquele que já descobriu a luz, as trevas não pegam.
Aquele que já viu a luz, já sabe exatamente distinguir os valores. Sabe o que é realidade, sabe o que é sombra? Então o mundo não tem mais poder sobre aqueles que já têm consciência que é filho de Deus. Enquanto o mundo ainda te seduz demais, te perturba demais, você ainda não tomou consciência de quem você é. Por isso tanta coisa aflige sua alma. O dia que entendermos o que significa isso aqui. Eu sou o pão da vida. Mas é porque a gente também aproxima da comunhão, a gente não tem muita noção de nada. E a gente fala, vou comungar, vou participar da comunhão. E a gente acha que comungar significa comunhão. Está errado. A raiz não é essa. É comum e a tradução significa missão. Então quando eu comungo, eu passo a ter a mesma missão de Jesus. Então por isso Deus nos dá a Eucaristia, e a Eucaristia nos leva de volta ao Pai. Porque se a gente tivesse essa consciência que à medida que eu comungo, eu passo a ser para o Pai o mesmo filho dele, unigênito. Nós não poderíamos nunca mais ter acesso ao Pai. Nunca mais teríamos acesso a esse mundo divino se não fosse Jesus. Ele é a fenda na rocha. A humanidade que ele tem conosco, a semelhança dessa humanidade, e a divindade que ele divide com o Pai é que nos permite que ele seja o mediador. Ele é humano conosco, divino com o Pai. Então ele fica lá e cá, ele nos leva ao Pai. Nós entramos na rocha lá para ver o Pai, junto com ele. É atrás dele. É com Jesus, ele que nos conduz ao Pai. Então quando a gente comunga, a gente vai fazer a mesma coisa que Jesus. E o que Jesus fez? Total obediência ao Pai. Então a gente deveria repetir em cada Eucaristia a seguinte frase: eis que venho para fazer a vossa vontade, com prazer. Eis que venho, meu Pai, para fazer com prazer a vossa vontade. E a vontade é a obediência ao Pai, a obediência ao projeto de amor que Deus tem para nós. E obediência a Ele, porque se eu recebo do Pai a palavra, se eu recebo o amor, se eu recebo a alegria, o que eu tenho que fazer com ela? Dar para o irmão. Então por isso que eu repito a missão de Jesus. Então cada Eucaristia é aquela que vai me transformar também em pão. Vocês já pensaram nisso? Que nós vamos ser consumidos? Tem gente que fala, não, Filão, não quero saber disso não. Quero continuar cuidando da minha vidinha. Se você achar que deve cuidar só da sua vidinha, você não pode entrar no processo de Jesus. Porque Jesus, em cada Eucaristia, ele é obediência completa ao Pai. Porque ele se entrega completamente a nós, sem nenhuma restrição. Sem nenhuma restrição. Isso é belíssimo. Nós é que restringimos. São Paulo fala assim na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Ele diz, sabe por que no meio de vós tem tanta gente doente? Tanta gente fraca, fraca? Tanta gente que está débil, como diz São Paulo? Porque se aproxima da Eucaristia sem a consciência de quem se aproxima. Já prestaram atenção nisso? Se aproxima da Eucaristia sem saber que se encontra com o verdadeiro Deus. Realmente é muito mistério. A gente saber que naquele momento você recebe o mesmo Jesus que andou lá na Galileia. Aquele que ressuscitou Lázaro. Aquele que andou para todo lado. Aquele que fez tanta coisa linda. Ele que vem ao nosso encontro. É belíssimo ver o que Deus Pai fala para Catarina de Siena, quando ele fala sobre a Eucaristia para ela. Ele fala, Catarina, isso aqui parece pão. Ele tem cheiro de pão, Catarina. O paladar é de pão. Mas você, Catarina, isso pode enganar, a Eucaristia pode enganar os sentidos, mas ela não enganará a sua alma. É Jesus quem você recebe, vivo. É um mistério. A gente nele e ele em nós. É um mistério de amor. Por isso que eu estou falando que isso é uma história de amor. Você imagina que delicadeza de um Deus que quer caminhar conosco. Porque quando o nosso coração está arrasado, quando ele está rasgado, é ele que vem como cirurgião e costura. Só ele pode restaurar o nosso coração. Quem mais pode? Mas ninguém. Nós como médico podemos dar remédio. Psiquiatra pode tentar. Psicólogo pode tentar. Quem conserta o coração? Quem costura o coração? Só Deus. Tem dor que é só Deus. Tem momentos da sua vida que é só Ele. Então ele falou, mas eu preciso caminhar com esse povo que eu amo. Cada filho que eu amo. Então ele caminha conosco. Como é que ele pode caminhar conosco? Ser presença.
ser o sustento, ser aquele que diz no nosso ouvido, não tenha medo. É aquele que fala, coragem, vamos lá, eu estou aqui. Quem pode dizer isso? É Jesus. E Ele faz isso a cada dia, mas nós recusamos. Nem 10 aqui levantaram a mão que estão aí na missa hoje. Nem 10 aqui hoje foram alimentados pessoalmente por Jesus. É de chorar. Porque é uma história de amor. Sem Ele não cobra. Ele quer participar da sua vida e quer te pôr de pé. Ele quer te fazer de você aquilo que Ele criou quando Ele te sonhou. Ele tem uma imagem original de nossa, que nós não permitimos que aconteça. É Ele que quer vir do nosso lado. E está aí para nos dar a vida eterna. Elias, quando estava caminhando e cansou, deitou debaixo da árvore e falou, agora basta, estou cansado. E quantas vezes na nossa vida a gente fala com Deus, basta? Não quero mais, não dou conta mais, estou cansado demais, não dou mais conta. E aí Elias dormiu. Chegou o anjo, acordou Elias, falou, vamos? O que ele viu? O Elias estava cozinhando um pão em cima das brasas. Falou com ele, come. E Elias caminhou 40 dias. Vocês acham que esse pão era de trigo? Claro que não. Como é que ele iria caminhar com um pão de 40 dias? Com uma refeição ele caminharia 40 dias? Não caminharia. Percebem? Quem é que quer caminhar com você? Quem é que quer saciar a sua fome, a sua sede? Quem é que quer ver os seus desejos mais, aqueles que estão mais escondidos, aquilo que você mais deseja na sua vida, saciado? Quem é que quer te ver completamente feliz e realizado? Só um, Jesus. O que nos impede? Talvez porque ainda não conscientizamos, não é? De quem é Ele, né? De quem é aquele que quer caminhar conosco. Quem é que é o único que pode vir até nós e saciar essa fome? Como é que o Pai preocupa com cada um de nós, que sabe por que você chora? Só Ele sabe. Só Ele sabe o que te angustia. E é só Ele. E que fala que tem um remédio. Vocês imaginaram de que nós tomarmos consciência? Né? E eu digo a Ele a cada manhã, que presente o Senhor me dá, que privilégio eu tenho de receber como primeiro alimento do meu dia o Senhor. Isso é um mistério. E eu assumo para vocês que se eu não recebesse Ele diariamente, eu já tinha desistido da caminhada. Não é fácil. Assumir o CTI todos os dias é para desistir a cada dia. Viver a dor, igual foi semana passada, de tanta perda, é de sentar e chorar. E eu sentei com ele várias vezes e falei, amigo, vamos acabar com essa história? Vamos parar? Chega, estou cansada. Semana passada fui eu que falei isso com ele. Falei, Gê, estou cansada, amigo. Está difícil. Está duro, é muita dor, é muito sofrimento. Não é brincadeira o dia inteiro falar com as pessoas, coragem, creia, o Senhor está aqui, o Senhor fará, o Senhor é nosso Deus, Ele não desanima, Ele caminha conosco, porque nós ainda somos muito lentos, nós ainda não tomamos posse das coisas de Deus, não é? Daquilo que somos. Então, durante todo um dia a gente encontra tantas pessoas desanimadas, abatidas, sem energia nenhuma. Eu olho para as pessoas, igual ontem eu olhei tantas pessoas que eu abraçava e falava, você precisa de oração, você precisa encontrar quem é seu Pai, você precisa se descobrir para que você viva de novo. Quem vem nos alimentar? Ele, em pessoa. Ele não manda um substituto. Tomem consciência disso, que é o Pai que nos dá esse presente, para que a gente possa viver na dignidade daquilo que fomos criados. Somos filhos do Altíssimo. Não vamos deixar isso passar. Vamos assumir e dar graças ao Pai por esse presente. Porque o dia que estivermos em Deus, eu fico imaginando, tomarmos essa consciência, o que mais vamos desejar? O que mais vai nos afligir? O que mais? Isso é quando você estiver completamente abandonado nele. A irmã Faustina, quando estava angustiada, chorou porque não poderia ir à capela comungar, porque ela estava doente. Jesus entrou no quarto dela e falou, por que você está chorando, Faustina? Ela falou, porque eu não poderei comungar. Por uma semana estou de repouso, estou doente. Chore não, Faustina, eu mandarei um anjo trazer a Eucaristia todos os dias para você. E assim foi.
E nós que temos perna, temos carro, temos tudo, temos Ele à disposição, recusamos. Por quê? Porque não temos consciência. Olha, o dia que tivermos consciência, esse mundo estará transformado. Porque é Ele que é a nossa energia, que é a nossa força e a nossa luz. É Ele que vai mostrar todos os caminhos, é Ele que vai nos direcionar, é Ele que vai falar, vai por aqui meu filho, faça isso, nós vamos ter um contato tão próximo, tão íntimo, não é? Nós vamos sentar com Ele, conversar tanta coisa. Você imaginou o que é ser alimentado por Ele a cada manhã e se colocar à disposição do Pai? Você imaginou que dia você terá? Né? Então, a igreja hoje repete conosco aquilo que o anjo falou para Elias. Todos os dias a igreja repete para nós a mesma coisa que o anjo falou para Elias: come e caminha. Já pensaram nisso? Que todos os dias você tem esse convite? Come e caminha. A vida está difícil, a dor está grande. Por que não está conseguindo caminhar? Porque está mal alimentado. Se você não faz sua refeição direito, o corpo fica fraquinho, não dá conta de nada. Se você não alimenta a sua alma, você não consegue andar, você se arrasta. E os problemas te consomem, te enrolam. Depois você já está tão enrolado, tão envolvido, que você não sabe onde é que está a ponta da meada. Então é por isso que você vai vendo as pessoas adoecendo, entrando num ciclo. Porque a doença maior está na alma. Eu falo, mas por que você está doente? Tanta doença, porque você não está alimentado. Você está mal alimentado, está alimentando de coisas que não te levam a lugar algum. Às vezes eu chego lá na igreja de manhã e vejo pessoas assentadas na porta da igreja lendo o super. Mas ninguém entra para escutar a palavra de Deus. Eu falo, Jesus, presta atenção. Presta bem atenção. Eu vou pôr essa pessoa para dentro. Não é possível isso. Como que em vez de escutar a palavrinha, tem uns que andam na rua e tem que tropeçar, ser atropelado lendo o jornal. Só tragédia. Vai chegar no trabalho como? Na tragédia. Qual palavra de esperança vai carregar naquele dia? Nenhuma. Mas você imaginou o que é escutar isso aqui hoje de manhã e falar, eu sou o pão da vida? Se você alimenta-se de mim, eu sou aquele que te sacia e você não terá fome. Imaginou o que é poder ouvir isso e falar, eu tenho um Deus que cuida de mim, que me alimenta e que caminha comigo? E é por isso é um presente, não é? É uma vez por dia. Todo dia ele se põe como alimento, gente. Todos os dias ele se põe disponível por amor. Então ele fala, o que eu quero de vocês? Que a hora que vocês receberem isso, não guardem isso para vocês. Abram a mão e dê para o seu irmão aquilo que eu te dei. Não guarde só para você, mas dê para o irmão o amor que eu te dei. Dê para o irmão a palavra que eu te dei. E dê para o seu irmão a alegria que é minha, que ela não é sua. Porque a turma que é de Deus é um povo diferente, né? Povo animado. Que dificuldade tem na vida para nós termos Jesus? Né? Só cutucar ele e falar, presta atenção. E ele presta. E as coisas abrem, as coisas resolvem. Tudo ele dá um jeito, não é? Hoje eu falava com ele no carro, corri tanto para chegar aqui que vocês não têm ideia. E eu falava com ele, um dia nós dois vamos rir tanto. Nós vamos sentar, mas nós vamos dar risada demais, porque a gente corre, ninguém crê. Ninguém crê. Quem me vê chegando fala, não, estão descansada, né? Só Jesus sabe. Porque a gente correu para conseguir chegar, não é? Mas é ele que eu falo, corre aqui, Gê, vai lá ali, vamos ali. E é ele mesmo o dia inteiro, mas se não fosse a certeza desse alimento, não daria conta. Então hoje eu quero encerrar com essas palavras de Elias. E quero quase exortar vocês. Come e caminha. Porque todo aquele que come este pão nunca mais terá fome. Todo aquele que come nunca mais verá a morte. Teremos a vida eterna. E Deus, nosso Pai, que nos ama, nos ressuscitará. Foi o Evangelho de domingo que Jesus disse, esse trecho que eu vou dizer, ele disse para os discípulos dele, e hoje ele diz para nós, não é? E ele disse assim, não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho.
Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conhecerias também o meu Pai, e desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco que não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai, ao menos, por causa dessas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que essas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Esse momento desse discurso de Jesus foi na última ceia, quando Jesus começou a despedir dos seus discípulos. Então vocês imaginem, era uma reunião absolutamente íntima. Aquele grupo já tinha convivido com Jesus mais ou menos 2 anos e meio. Conviviam com Jesus, andavam com Ele e tinham uma total confiança em tudo que faziam porque estavam com Ele. De repente, Jesus começa a falar que vai embora. E aí, Jesus percebe que os discípulos vão ficando abatidos. Ele fala: eu preciso deixar no coração deles uma confiança para que eles dêem conta de caminhar quando eu não estiver presente. Então, essa frase que ele fala para os discípulos é a mesma frase que tem que estar cravada no nosso coração para continuar o caminho. Não perturbe o vosso coração. Jesus quer colocar no coração dos discípulos e no nosso coração uma confiança incondicional no Pai e nele. E ele fala: para onde eu vou arrumar um lugar para vocês. Depois eu venho e busco vocês, nós vamos ficar todo mundo junto. Isso parece um sonho? Fala: será que a gente pode acreditar nisso? Isso será que é real? Não é sonho demais? Mas isso é real. Jesus não veio atravessar o universo para nos contar nada. Ele veio falar da verdade do que nos aguarda. E a gente conhece e convive com tantos homens e com tantas mulheres que perderam o caminho deles para Deus. Perderam completamente. Às vezes algum de nós está aqui e já perdeu o caminho. Muitas vezes, quantos nós conhecemos, que eles não falam: olha, eu não sou ateu não. E nem deixo de acreditar conscientemente. Eu só nem sei se eu acredito mais. É aquela coisa morna, aquela coisa fria, na verdade. Deus existe, mas a gente não se incomoda. São pessoas que às vezes abandonaram a igreja há tanto tempo, porque na verdade não encontraram dentro da igreja o caminho para levar um Deus vivo. E há muitas pessoas que confundem o Cristo com os cristãos. Uma coisa é Jesus, outra coisa somos nós. E muitas vezes as pessoas vão embora porque nós não fomos capazes de dar o testemunho de um Deus vivo, de mostrar para essas pessoas que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Então, mesmo que você tenha sido uma dessas pessoas que um dia tenha ido embora, e hoje até veio sem saber se fica ou se vai, às vezes a gente realmente falha em não conseguir revelar para vocês que Ele é tudo isso. Mas se você resolver abrir mão de tudo, resolver abandonar Deus, a igreja, resolver abandonar os encontros e os grupos, eu te digo, nunca abandone Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e Ele é o único que poderá te surpreender. Nós não poderemos fazer isso, mas Jesus pode te surpreender no caminho. Porque o que Jesus quis dizer para aqueles discípulos, é que a morte é incapaz de cortar os laços de amor. É incapaz. Um dia estaremos todos juntos com Ele, com aqueles que amamos. Um dia estaremos todos juntos. E eu fiquei, esse final de semana, como nós celebramos Fátima, não é? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler mesmo toda a história de Fátima. E aonde aqueles meninos, Lúcia, Francisco e Jacinta, quando eles estão despedindo de Francisco na hora da morte. E é um dos diálogos mais lindos e emocionantes que eu já li.
Como é que esses meninos de 10 anos, de 9 anos, de 7 anos enfrentam essa história? E a Lúcia fala com Francisca assim: Francisca, você está sofrendo? Eu falo: muito. Sofrendo muito. Não sofro mais porque eu não sou capaz. Mas Lúcia, não me preocupa não, Lúcia, eu já estou bem perto de ir para o céu, já estou quase indo. Aí Lúcia falou com ele assim: então a hora que você chegar lá, isso é uma viagem, né? A hora que você chegar lá, você reza, fala com ele de mim, da Jacinta, do Santo Padre e dos pecadores. Ele falou: ô Lúcia, é melhor você falar isso para Jacinta. Sabe por quê? Eu tenho muito medo da hora que eu chegar lá, a hora que eu encontrar com ele, que eu ouvir, eu vou esquecer disso tudo, porque eu vou só consolá-lo. Olha o preparo para ir embora. A Jacinta falou com ele assim: então quando você chegar lá, Francisco, os dois eram irmãos, né? Jacinta e Francisco eram irmãos. Quando você chegar lá, dê a Nossa Senhora e a Nosso Senhor as muitas saudades que tenho deles. E diga a eles que sofro com prazer pela conversão dos pecadores, até onde eu der conta. Então a ida deles era com alegria, porque sabia que estava tendo um encontro. É isso que Jesus fala para os discípulos: não tenha medo, é a mesma coisa que ele diz para nós, não tenham medo. A morte não consegue romper o laço de amor, não consegue. Vocês são meus, estão na minha mão, nada tira vocês da palma da minha mão. Então Jesus vem contar, e ele fala: para onde eu estou indo? E Tomé fala: mas para onde o senhor está indo? E Jesus faz uma revelação que não há uma história de religião no mundo que alguém faz uma revelação dessa e ele fala: eu sou o caminho. Ele se coloca como caminho, como verdade, como vida. Porque na verdade Filipe percebe que Jesus está querendo mostrar alguma coisa nova, fala: Senhor, então nos mostra o Pai. Porque Jesus quer uma religião que seja muito mais do que uma confissão e um credo de amor ao Pai. Ele quer que a gente tenha uma relação íntima com o Pai. Mas ele sabe que para a gente chegar ao Pai, o caminho é Ele. Como é que eu faço para chegar no Pai? Há um caminho a seguir os passos de Jesus. E aí que às vezes é difícil. Porque nós temos que aprender com Jesus a liberdade, a vida que Ele tinha, essa liberdade que Jesus tinha de fazer o bem, a bondade de Jesus, o perdão de Jesus, a forma como Ele conduzia. Quanto mais Ele vivia dessa forma, mais Ele revelava um Deus que é amor. E quando cada um de nós ousar ter um gesto de bondade, de compaixão, de solidariedade, nós fazemos o rosto de Deus, Pai, ser mais crível nesse mundo. A gente revela que de verdade Ele é real. Mas quando a gente dá conta de fazer isso, então seguir Jesus como caminho, porque vai chegar um momento na nossa vida, vocês não tenham dúvida, que de uma forma muito clara nós vamos ter que responder primeiro para nós: em quem eu creio? Quem de verdade sustenta a minha vida? Aonde eu ponho a minha esperança? Quem é que me conduz? Então entender que Jesus é o caminho, e entender que eu não caminho só, e que no mesmo dia eu caminho dos mistérios gloriosos, dos mistérios gozosos aos mistérios dolorosos. Eu caminho sobre todos os mistérios, mas não sozinho. E quantos momentos na nossa vida nós vamos dar dor a momentos de absoluto gozo, às vezes no amanhã. As situações mudam, mas quem é capaz de te sustentar? Quem é que te dá sustentação para você não cair na hora que a notícia é ruim? Na hora que a situação fica difícil? Quem é que te dá o alimento para que você não caia? Somente Ele, só Ele é o caminho. Só Ele é aquele que te faz ficar de pé, não tem mais ninguém que nos faz ficar de pé. Somente Ele. Essa consciência que a gente não caminha só. Hoje quando eu dava notícia para uma mãe, eu tive que sentar com duas mães, notícias difíceis. Quando eu tive que sentar com a mamãe e falar: nós estamos colhendo um exame agora, o laboratório me prometeu que em menos de 1 hora ele me dá o resultado que nós temos que levar com o seu bebê para o bloco agora, tem que abrir essa barriguinha. A situação é muito delicada, mas a hora que a senhora entregar ele no bloco, a senhora vai descer com os médicos com ele para o bloco, a senhora sabe qual que é o lugar que a senhora vai? Ela ficou me olhando e falou: qual, doutor? Eu falei: a senhora vai para a capela, vai ficar de joelho, para que Jesus faça, pela mão do cirurgião, o que precisa ser feito, para que esse menino possa voltar para casa. Aí a psicóloga falou com ela assim: a senhora está sozinha? E ela respondeu, que eu chorei de emoção. Ela falou: eu nunca estou só, porque Jesus está comigo. E eu sei que por mais difícil que seja tudo que a doutora Filó está falando, Ele está no comando de todas as coisas e que Ele fará o melhor. Então eu não tenho medo, porque eu sei que Ele está comigo. A minha mãe chegou, mas é só uma presença física. Quem é o meu sustento? É Jesus. Isso é de emocionar, porque é essa fé que nós somos convidados a viver.
É uma fé que aonde a situação fala, agora é difícil, fala, mas eu sei que eu não estou só. Eu sei que alguém caminha comigo. Quando chegar o momento de preocupação na nossa vida, uma coisa que nos angustia, ter a coragem de sentar com o Senhor e falar com Ele. É isso que Jesus quer, não tenhais medo. Credes no Pai, mas credes em mim que eu posso, eu conduzo, eu levo vocês a viver com o Pai uma relação de intimidade. Isso Ele quer, Ele não quer uma religião só em ritos, mas Ele quer uma comunhão conosco. E o dia que vocês descobrirem como é que é possível esse caminho, com Deus Pai, com Jesus, com a Trindade, que é possível fazer essa caminhada, que é possível estar no trabalho, fazer o que você tiver que fazer, e ser cristão, e ser um bom cristão. É possível. São Paulo fala isso para nós. Tudo que vocês fizerem em obra ou em palavras, fazer em nome nosso Senhor Jesus Cristo. Compreender que a nossa vida, tudo que você faz, faça por Ele, em nome dEle, para Ele. Compreendem? A gente não dissocia a vida dEle. Entender que Jesus é a nossa verdade, é porque a nossa verdade última é amor, gente. Como é que a gente começa a viver a verdade? Quando eu entendo que eu fui criada por amor, no amor, para viver o amor. Porque Deus, nosso Pai, é amor. E o nosso DNA é amor. Então quando a gente começar a viver pelo amor, uns com os outros, e nesse amor com o Pai, nós vamos entender que a vida é diferente. É muito diferente. Entender que Ele é a minha vida. Porque quem é que nos sustenta? Quem é que é capaz de soprar em nós e nos dar a vida? O Senhor. Hoje de madrugada eu falava com Deus Pai, falava, vou te pedir uma coisa. Hoje a primeira coisa que eu quero pedir ao Senhor, dê um sopro de vida naquele CTI. Senhor, é tanto calvário, há 60 dias, há 90 dias, há 120 dias, há tantos dias, há tanto sofrimento daqueles bebês, daqueles pais. Sopra. É só uma brisa. Você não precisa soprar tudo, não. Dá um sopro de vida naquele CTI, porque nós precisamos tirar aquelas crianças. Mas hoje de manhã nem foi um sopro, foi um furacão, de tanta coisa que aconteceu numa manhã, tanta resolução, tanta coisa acontecendo, que nós corremos tanto numa manhã que eu falava que Deus seja louvado, porque Ele escuta a nossa oração. Isso me emociona e me encanta quando fala, sopra, Senhor. Dá vida, porque a carne não serve para nada, mas se o Senhor nos sustenta, sopra em nós, o Espírito é que faz a diferença. Sopra de novo e dê um alento na vida dessas crianças, dessas famílias. Sopra em nós e dê de novo vida. E eu falo para vocês, todos nós precisamos de voltar ao nosso primeiro encontro com Jesus. Que a coisa mais importante para entender que Ele é o caminho, a verdade e a vida é voltar ao seu primeiro encontro. Volte ao momento onde você encontrou a alegria, quando você descobriu Jesus, quando você foi apresentada para Ele. É a nossa Galileia, não é? Não é assim que a gente chama isso? O primeiro encontro é a Galileia. Os discípulos estavam lá pescando, lá sem muito compromisso. Passa Jesus e fala, vem e me segue. Houve um momento desse na sua vida, que alguém te apresentou Jesus. Volta lá. É preciso sentir esse amor de novo. É preciso sentir essa alegria de novo. É preciso caminhar nessa alegria de saber que nós temos um Deus que é Pai. O dia que a gente entender isso, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que Ele resume tudo para nós, a vida é outra. Eu tenho um outro olhar sobre a vida. Eu tenho um outro olhar na existência. Eu tenho um outro olhar em cima do sofrimento. Eu tenho um outro olhar em tudo que nos acontece. Eu vou viver a vida, eu tenho falado isso muito com vocês, como anfitrião, e vou saber acolher o que chega, entender que tudo que chega na minha vida é hóspede, e que vão embora na hora que tem que ir. Que os filhos vêm e são hóspedes, são cuidados, recebem o cuidado que precisa, ganhar e vai embora. Que os amigos são hóspedes que chegam, trazem o que é de bom e bate asa, e assim uns com os outros. Mas o único que permanece é Jesus. Ele é o único que não vai, nunca vai te abandonar, nunca vai te deixar. Como eu gostaria que vocês percebessem essa presença de um Deus vivo que nos faz viver. Não é uma vida mais ou menos. Deus não quer, eu falo com vocês, essa água de chuchu rala. Vocês andando pela vida falando, tem que ser assim, né? Não, é viver com alegria. É ter a alegria de acordar pela manhã e saber que eu estou de pé para servir ao meu Deus. Eu estou de pé para encontrar os meus irmãos. Eu estou de pé porque esse dia Ele me deu para ser feliz. Entender que a existência tem um outro sentido quando eu creio. Viver tem um outro sentido quando eu creio. Quando eu sei da dimensão do que Deus fez para mim. Morrer tem um outro sentido, pois eu vou cair nos braços de Deus. Vou vê-lo e nunca mais vou separar.
Vocês podem imaginar a dimensão e a proposta que Deus tem? Deus quer uma vida, mas uma vida inteira. Não quer. Você acha que Deus fica feliz de ver esses filhos meio mortos, meia boca? Arrastando pela vida, falando, ai que luta, ó céus, ai estou sem emprego, ai que prego chato. Ai. Não, cadê a alegria da gente caminhar porque temos um Deus vivo? Acho que nós estamos ficando tão sobrecarregados e tão soterrados e tão entristecidos com tantas notícias difíceis. Mas eu digo que tudo passa. A notícia da manhã não é igual da tarde, nem é igual da noite. Mas o único que não passa é Jesus. Essas coisas te preocupam? O emprego preocupa? Hoje eu rezava pelos 14 milhões de desempregados. Rezo todos os dias. Por eles, rezo por esse país, rezo pelo próximo governante. Peço ao Deus Pai que conceda um governante que tenha o coração dele. O pessoal fala, você é louco, isso não vai existir. Deus é Pai. Nós somos seus filhos. E quem governa esse país tem o nome, é Maria. E eu sei que ela vai cuidar de nós. Então eu confio nisso, né? Por isso eu rezo para que Deus coloque alguém que seja justo nesse lugar, para nos ajudar tanta gente desesperada nesse país, né? Tanta gente sofrendo, tanta coisa acontecendo. Se a gente precisa rezar para pedir intercessão, porque creio nesse Deus que escuta, que vê a nossa dor, que vê o nosso sofrimento e que sabe que nós podemos caminhar nessa confiança. Aonde que a gente se apoia da hora que levanta até a hora que deita? Em Deus, em Jesus. Porque eu falo com ele, Jesus, se eu der um passo para trás eu caio, porque eu estou apoiado no seu peito, o senhor não brinca. O senhor nem respira mais fundo, porque se o seu peito murchar, eu caí. Mas é porque é assim que a gente caminha, colado nele, andando com ele, apresentando as coisas para ele, fala, me mostra para onde que eu vou. Coloca o que te preocupa hoje na mão do Senhor, experimenta viver dessas formas. Experimenta viver na presença de um Deus que é vivo e que te faz viver. E às vezes as notícias chegam, as situações vão ficando pesadas e a gente vai caindo, porque a gente não consegue um tempo de oração, não consegue um tempo de se encontrar com ele e falar, Jesus, está difícil, a situação está dura, fala com ele, não estou dando conta, pede ele, sopra uma brisa, me dá um aconchego, acalma meu coração, me mostra se esse é o caminho, me tira de caminho tortuoso, me revela que se não for o Senhor, não é caminho, é evasão que me tira da verdade e da vida verdadeira. Quantas coisas para nos desviar de Deus, gente. Da hora que você levanta, a hora que você deita, quanta coisa para te tirar do foco. Jesus vem nos dizer que esse caminho só tem um jeito de caminhar, com os olhos fixos nele. Não desvie os olhos dele. Não desvie, porque a gente cai. Não tire os olhos de Jesus. Da hora que você levanta, a hora que você deita, olhe para o Senhor. Tudo apresente para ele, tudo conte para ele. Fala, isso pertence ao Senhor? Isso gera vida em mim, no meu irmão? Senão não é dele. Isso é verdade, isso é amor, senão é não. Mas como nós vamos viver completamente diferentes o dia que Jesus for o nosso centro? O dia que ele for exatamente a nossa meta? O dia que ele for a razão absoluta? Ele é o caminho por onde eu tenho que ir, porque eu quero chegar ao Pai. Mas a gente tem que entender que caminhar com Jesus não é caminho de promoção, não. Deixa eu contar para vocês. Que a gente fala no serviço assim, fulano foi promovido. A promoção da vida cristã é assim, fulano foi promovido para a cruz, fulano foi promovido para a humilhação. Andar com Jesus, o caminho de Deus, não é caminho de poder, é caminho de serviço. Guardem isso. Se vocês querem caminhar com Jesus para ter um caminho de glória, muda o caminho que não é esse não. O caminho do Senhor é aquele caminho que se abaixa, 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 abaixa mais. Porque assim ele fez. E o servo não é maior que o seu Senhor. Então preste atenção nisso. Se estiver querendo aplauso, glórias, honrarias, estamos no lugar errado. Trabalhar com o Senhor é se colocar ao lado daqueles que ele ficou, daqueles que não têm voz, daqueles que não têm vez, daqueles que nem sabem que pode abrir a boca, daqueles indefesos, dos pobres, dos humilhados, dos doentes, daqueles que ninguém quer, daqueles que a sociedade rejeita. É desses que Jesus está ao lado. É desses que nós cristãos temos que estar ao lado, porque são nossos irmãos. Que nós temos que buscar de volta para a vida, dar a eles uma razão para estar de pé e falar, alguém que te ama, por isso eu estou aqui. Porque eu sou a revelação do amor desse Deus. Do nosso Pai, eu estou aqui como testemunha desse Deus. Compreendem? Essa é uma vida pautada, aonde eu posso revelar esse Deus vivo. Que eu posso mostrar para o meu irmão que ele tenha coragem de levantar e andar, porque é um pai que olha por ele. Por isso eu vim aqui, fala com ele, eu vim aqui te acudir, porque é o meu pai e você é meu irmão, mesmo que a gente não se conheça. Mas um dia vamos estar todos juntos na casa do Pai.
Então é preciso que a gente tome uma atitude. Por que a gente ainda não vive isso? Porque a gente ainda não se converteu. Nós ainda não vivemos uma conversão real, verdadeira. Aquela conversão onde Jesus é verdadeiramente o meu Senhor. O dia que Ele for verdadeiramente o meu Senhor, a primeira coisa que eu faço é não acumular, não é? Pois se eu ando com Ele. Se cada dia que eu vivo falta menos, por que eu vou acumular, vou dar trabalho para quem ficar, tirar tanta coisa de casa, né? Mas a gente não anda, a gente é apegado. A gente não consegue trabalhar. Claro que isso é um desafio, gente. Eu nem tenho dúvida disso. O ano que eu cheguei no grupo de oração e falei assim, esse ano nós vamos trabalhar o desapego. Foi o ano que o Sérgio morreu. É assim, começar por mim. Sempre começa por mim. Então, quando eu falo que a gente tem que trabalhar essas coisas, é trabalhar com todas as coisas e as pessoas que estão conosco em relação de liberdade. Eu não sou dono de nada. De nada nem de ninguém. Tudo é emprestado. Tudo é do meu pai. Ó, você está usando isso, que roupa bonita, é emprestado. Meu pai emprestou daqui um dia de outro. Hoje está comigo, depois de outro. Mas não possuir, mas fazer com que todas essas coisas que Ele me dá, é caminho. Mas não possuo nada. Sou dele, livre. Vamos caminhar dessa forma. Hoje serviu, amanhã é do fulano. E assim com as pessoas, não possuir as pessoas, não ter ciúme delas, mas ter gratidão. É a melhor coisa para a gente caminhar na vida. Ser agradecido por tudo. Até quando as coisas dão erradas. Como está dando errado, uma coisa que eu queria, eu falei com ele, sabe uma coisa? Louvado seja o Senhor, né? Porque de alguma o Senhor está arrumando. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Porque às vezes o Senhor está precisando de mim em algum lugar. Eu estava querendo fazer uma coisa, o Senhor não está querendo, não está dando nada certo. O Senhor deve estar precisando de mim em algum outro lugar. E eu estou à sua disposição. O que o Senhor resolver, está tudo certo. Né? Porque chega um momento que você já não quer mais nada. O que Ele quiser está tudo certo, já está bom. Porque Ele é o Senhor. E o que Ele vai querer para a sua vida que não seja bom? Nada. O dia que eu parar de aprender, de querer viver para mim, eu quero. Não, o Senhor quer. Assim o Senhor deseja. Eu irei porque assim o Senhor quer. E nesse momento o Senhor queria que eu estivesse em tal lugar. Lá eu estarei. Compreende? É viver com Ele uma comunhão. Porque Jesus quer nos ensinar até essa intimidade com o Pai como Ele teve. Viver para o Pai. Até voltar para o reino. Voltar para casa. Onde tem tanta coisa boa que nos aguarda. Ter uma eternidade de alegria. Todo mundo junto. Aonde tem alguém que vai enxugar as nossas lágrimas. Aonde não tem dor, não tem sofrimento, não tem tristeza. Então não perturbe o vosso coração. Filósofo, você não sabe que a notícia é ruim. Dou notícia ruim o dia inteiro. Não é fácil. Não é fácil. E eu lembro demais de Santo Agostinho, que ele fala, o sofrimento revela o caráter de alguém. O caráter seu só é revelado na dor, que revela exatamente quem você é. E aí você vê direitinho, na hora da maior dor que eu tenho que dar uma notícia de morte de filho, você vê exatamente onde a pessoa está com a existência pautada, né? Aonde ela se sustenta, aonde é a firmeza dessa pessoa. É aonde, se a gente se desespera por pouco. Oi, temos um pai, queria te lembrar. Temos um pai. E nada passa despercebido aos olhos do nosso pai. Nada. Se tem alguém que te ama, é Ele. Se tem alguém que cuida de você, é Ele. Se tem alguém que vai à sua frente, que já preparou antes, foi Ele. É Ele. Nós temos que ter uma confiança assim. Jesus deu o caminho. Filipe, Jesus falou para Filipe, Filipe, o que você está vendo? Você está me vendo, você está vendo o Pai. Todas essas atitudes de amor, de bondade, de perdão, é o Pai. Então vamos acreditar nessa palavra do Pai e dizer aquilo que Jesus falou no final, que a gente peça a Ele a graça. Aquele que acreditar em mim fará as coisas maiores que eu fiz, porque eu estou diante do Pai. Então vamos pedir a Jesus que nos conceda a graça de viver, de andar, se a gente não estiver no caminho, nos pôr no caminho dEle. Entender que só Ele pode ser o nosso caminho. Só Ele nos conduz à vida verdadeira. Só Ele nos revela que somos para viver o amor. Só Ele tem o melhor para nós. E que vocês possam experimentar essa semana. Que nada possa perturbar o coração de vocês. Quando eu digo nada, é nada. Chegou alguma notícia que deixou você entristecido? Pare e pensa, o que te entristeceu agora? Senta com ele e fala, chama ele, olha que espetáculo. Comigo você tem que marcar uma hora, com Jesus não precisa, olha que espetáculo. Olha quem é quem. Você fala com ele, Jesus, senta aqui, vem cá. Ele vai sentar. Deixa eu te contar uma história, ele vai te ouvir. Me ajuda? Você já entregou, então não pergunte mais, porque já está na mão dele. Compreende? É assim que vocês têm que viver. Aquilo que você entregou para o Senhor, não fica cobrando, igual o menino fica perguntando, segura, mãe, já fez? Mãe, já fez? Não. Entregou para Jesus, entregou. Experimenta isso.
E aí fica feliz, fala, agora qual que é a próxima página, que é que nós temos que viver? Porque isso já está entregue. Experimentem viver nessa comunhão com aquele que é o único, gente, é o único que muda tudo. Eu vejo Jesus mudar tudo. Eu vejo Ele fazer as coisas sair de um lado e ir para outro. Eu vejo situações consideradas irrecuperáveis, Ele fazer assim. Eu falo, porque Ele é o Senhor. Nós temos a graça de saber que Ele é o Senhor. Mas não quero que vocês só saibam. Eu quero que vocês, não que eu venha contar para vocês, mas eu quero que vocês entendam que a força, a alegria, a coragem, essa energia que nos põe de pé, só tem um nome, é Jesus. Eu não quero que ninguém te conte, eu quero que você experimente na sua vida a sua alegria de viver, a sua força de correr o dia inteiro, essa alegria de poder fazer tantas coisas, a energia de correr, de fazer tantas coisas no mesmo dia. Uma força que você não explica, coragem para enfrentar tantas coisas. Só tem um nome, só tem alguma pessoa que te fornece. Jesus. Ele te alimenta com a palavra e com a Eucaristia. Não desperdice esse Deus vivo. Não desperdice a amizade de um Deus vivo. Ele quer conviver conosco todos os dias. Não desperdice isso. Para que você possa testemunhar para tantos que o caminho dele é estreito, mas é maravilhoso. Tem coisas que são impagáveis. Tem alegrias que só quem convive com ele conhece. Tem alegrias e fala que surpresas que esse Deus nos dá sem preço. Mas a maior alegria que eu tenho de caminhar é a certeza da presença dele. Essa certeza de alguém vivo que te acompanha, que te olha, que te conduz, que te anima o dia inteiro, que te ilumina, que te mostra o que precisa ser visto. Não tem preço. É simplesmente sem palavras. Deus é absolutamente sem palavras. Ele é simplesmente apaixonante. Esse Deus que hoje veio cravar no seu coração, como veio cravar no meu coração. Não perturbe o vosso coração. Creia. Há um Deus que cuida de cada um. 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 Que cuida de cada um.
Sabe uma coisa? Louvado seja o Senhor, né? Porque de alguma o Senhor está arrumando. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Porque às vezes o Senhor está precisando de mim em algum lugar. Eu estava querendo fazer uma coisa, o Senhor não está querendo, está dando nada certo. O Senhor deve estar precisando de mim em algum outro lugar. E eu estou à sua disposição. O que o Senhor resolver, está tudo certo. Né? Porque chega um momento que você já não quer mais nada. O que Ele quiser está tudo certo, já está bom. Porque Ele é o Senhor. E o que Ele vai querer para a sua vida que não seja bom? Nada. O dia que eu parar de aprender, de querer viver para mim, eu quero. Não, o Senhor quer. Assim o Senhor deseja. Eu irei porque assim o Senhor quer. E nesse momento o Senhor queria que eu estivesse em tal lugar. Lá eu estarei. Compreende? É viver com Ele uma comunhão. Porque Jesus quer nos ensinar até essa intimidade com o Pai como Ele teve. Viver para o Pai. Até voltar para o reino. Voltar para casa. Onde tem tanta coisa boa que nos aguarda. Ter uma eternidade de alegria. Todo mundo junto. Aonde tem alguém que vai enxugar as nossas lágrimas. Aonde não tem dor, não tem sofrimento, não tem tristeza. Então não perturbe o vosso coração. Filó, você não sabe que a notícia é ruim. Dou notícia ruim o dia inteiro. Não é fácil. Não é fácil. E eu lembro demais de Santo Agostinho, que ele fala, o sofrimento revela o caráter de alguém. O caráter seu só é revelado na dor, que revela exatamente quem você é. E aí você vê direitinho, na hora da maior dor que eu tenho que dar uma notícia de morte de filho, você vê exatamente onde a pessoa está com a existência pautada, né? Aonde ela se sustenta, aonde é a firmeza dessa pessoa. É aonde, se a gente se desespera por pouco. Oi, temos um pai, queria te lembrar. Temos um pai. E nada passa despercebido aos olhos do nosso Pai. Nada. Se tem alguém que te ama, é Ele. Se tem alguém que cuida de você, é Ele. Se tem alguém que vai à sua frente, que já preparou antes, foi Ele. É Ele. Nós temos que ter uma confiança assim. Jesus deu o caminho. Filipe, Jesus falou para Filipe, Filipe, o que você está vendo? Você está me vendo, você está vendo o Pai. Todas essas atitudes de amor, de bondade, de perdão, é o Pai. Então vamos acreditar nessa palavra do Pai e dizer aquilo que Jesus falou no final, que a gente peça a Ele a graça. Aquele que acreditar em mim fará as coisas maiores que eu fiz, porque eu estou diante do Pai. Então vamos pedir a Jesus que nos conceda a graça de viver, de andar, se a gente não estiver no caminho, nos pôr no caminho dEle. Entender que só Ele pode ser o nosso caminho. Só Ele nos conduz à vida verdadeira. Só Ele nos revela que somos para viver o amor. Só Ele tem o melhor para nós. E que vocês possam experimentar essa semana. Que nada possa perturbar o coração de vocês. Quando eu digo nada, é nada. Chegou alguma notícia que deixou você entristecido? Pare e pense, o que te entristeceu agora? Senta com ele e fala, chama ele, olha que espetáculo. Comigo você tem que marcar uma hora, com Jesus não precisa, olha que espetáculo. Olha quem é quem. Você fala com ele, Jesus, senta aqui, vem cá. Ele vai sentar. Deixa eu te contar uma história, ele vai te ouvir. Me ajuda? Você já entregou, então não pergunte mais, porque já está na mão dele. Compreende? É assim que vocês têm que viver. Aquilo que você entregou para o Senhor, não fica cobrando igual o menino, fica perguntando, segura, mãe, já fez? Mãe, já fez? Não. Entregou para Jesus, entregou. Experimenta isso. E aí fica feliz, fala, agora qual que é a próxima página, que é que nós temos que viver? Porque isso já está entregue. Experimentem viver nessa comunhão com aquele que é o único, gente, é o único que muda tudo. Eu vejo Jesus mudar tudo. Eu vejo Ele fazer as coisas sair de um lado e para outro. Eu vejo situações consideradas irrecuperáveis, Ele fazer assim. Eu falo, porque Ele é o Senhor. Nós temos a graça de saber que Ele é o Senhor. Mas não quero que vocês só saibam. Eu quero que vocês, não que eu venha contar para vocês, mas eu quero que vocês entendam que a força, a alegria, a coragem, essa energia que
Sabe uma coisa? Louvado seja o Senhor, né? Porque de algum o Senhor está arrumando. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Porque às vezes o Senhor está precisando de mim em algum lugar. Eu estava querendo fazer uma coisa, o Senhor não está querendo, não está dando nada certo. O Senhor deve estar precisando de mim em algum outro lugar. E eu estou à sua disposição. O que o Senhor resolver, está tudo certo. Né? Porque chega um momento que você já não quer mais nada. O que Ele quiser está tudo certo, já está bom. Porque Ele é o Senhor. E o que Ele vai querer para a sua vida que não seja bom? Nada. O dia que eu parar de aprender, de querer viver para mim, eu quero. Não, o Senhor quer. Assim o Senhor deseja. Eu irei porque assim o Senhor quer. E nesse momento o Senhor queria que eu estivesse em tal lugar. Lá eu estarei. Compreende? É viver com Ele uma comunhão. Porque Jesus quer nos ensinar até essa intimidade com o Pai como Ele teve. Viver para o Pai. Até voltar para o reino. Voltar para casa. Onde tem tanta coisa boa que nos aguarda. Ter uma eternidade de alegria. Todo mundo junto. Aonde tem alguém que vai enxugar as nossas lágrimas. Aonde não tem dor, não tem sofrimento, não tem tristeza. Então não perturbe o vosso coração. Filó, você não sabe que a notícia é ruim. Dou notícia ruim o dia inteiro. Não é fácil. Não é fácil. E eu lembro demais de Santo Agostinho, que ele fala, o sofrimento revela o caráter de alguém. O caráter seu só é revelado na dor, porque revela exatamente quem você é. E aí você vê direitinho, na hora da maior dor que eu tenho que dar uma notícia de morte de filho, você vê exatamente onde a pessoa está com a existência pautada, né? Aonde ela se sustenta, aonde é a firmeza dessa pessoa. É aonde, se a gente se desespera por pouco. Oi, temos um pai, queria te lembrar. Temos um pai. E nada passa despercebido aos olhos do nosso pai. Nada. Se tem alguém que te ama, é Ele. Se tem alguém que cuida de você, é Ele. Se tem alguém que vai à sua frente, que já preparou antes, foi Ele. É Ele. Nós temos que ter uma confiança assim. Jesus deu o caminho. Filipe, Jesus falou para Filipe, Filipe, o que você está vendo? Você está me vendo, você está vendo o Pai. Todas essas atitudes de amor, de bondade, de perdão, é o Pai. Então vamos acreditar. Cyber Night. Cyber Night. Cyber Night. Flashing lights on mirrored skin. We dive where the dark begins. Glide through code, no slowing down. Digital love on the underground. Wired in, I feel the spark. You and me lighting up the dark. Cyber night, take me higher. Hearts colliding, me on fire. Lost in waves of endless light. You and me in the cyber night. Cyber night. Cyber night. Cyber night. Holograms and tinted air. We exist, but we're not there. Every touch a phantom flame. Say my name, but not the same. Loop the beat, erase the day. We don't talk, we just sway. Cyber night, take me higher. Hearts colliding, me on fire. Lost in waves of endless light. You and me in the cyber night. 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 Ooh.
every touch a phantom flame. Say my name, but not the same.